Uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e eu quero simplificar para vocês. Se por acaso uma pessoa, na hora da morte, e não tem nenhum crente para orar por ela, e essa pessoa resolve reconciliar com Cristo, sozinha, não tem nenhum crente, não tem ninguém para orar para essa pessoa, vocês acham que essa pessoa vai ser salva ou não? O irmão está falando ali, foi muito bem lembrado, porque eu já ouvi pessoas dizer assim: não, uma pessoa que está prestes a morrer, ela não está arrependida, ela está cheia de remorsos. Não, irmãos, pode até ter remorso, mas tem arrependimento. Se não fosse assim, o ladrão da cruz não teria sido salvo, porque ele confessou Jesus como Salvador na hora da morte, como o irmão falou ali. Ele sabia que ia morrer ou não sabia? Sabia, ele sabia que ia morrer, ele foi condenado à morte, e no último minuto ele confessou Jesus e foi salvo. Talvez não tenha nenhum crente do lado para orar por ele, mas quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo vai estar ali ou não vai? Ele confessando Jesus como Salvador. O véu do templo foi rasgado ou não foi? Quem é o mediador entre Deus e os homens? É os homens ou o próprio Jesus? O que Jesus falou em João 6,37? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não lança fora ninguém. Pode ser no último minuto de vida, se a pessoa confessar Jesus como Salvador, se arrepender, pois Jesus não vai lançar fora. Jesus não vai de forma alguma dizer: você teve a vida toda para se arrepender. Já pensou se Jesus fosse um de nós? Ia dizer mais ou menos assim: você teve a vida toda para se arrepender, rapaz, e vai se arrepender na hora da morte? Não te quero não, fica para lá, vai para o inferno. Já pensou se ele fosse como um ser humano? Mas Jesus não é como um ser humano. A pessoa está nos seus últimos minutos, como aconteceu com o ladrão, e ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele salva, tá? Mas o que eu tenho para concluir? Que se uma pessoa está me ouvindo e essa pessoa não é crente, uma pessoa não é salva, essa pessoa não é cristã, essa pessoa é desviada, não fica com esse negócio na cabeça não, de que não, já que é assim, eu vou pintar e bordar. Vou pintar o 7, a tinta que sobrar eu vou pintar o 8. Aí quando eu estiver morrendo, eu aceito Jesus como Salvador. Vai, bonitinho, pensa dessa forma aí, que você vai se perder, porque ninguém sabe. Primeiro, ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Vai que ele voltar daqui a pouco, aí você fica. Segundo, ninguém sabe o dia da morte. Vai que de repente a sua morte seja através de um acidente, alguma coisa terrível, que não dá tempo você nem piscar o olho, né? Você fechou, já morreu, não deu tempo para nada. E aí? Então não pode ter esse pensamento. Terceiro lugar, a salvação não deve ser programada. Ninguém deve se programar para encontrar a salvação. A Bíblia diz que o dia aceitável, o dia da salvação é quando? Hoje. É bíblico, é hoje. Já é um grande erro a pessoa dizer: não, eu só vou ser crente daqui a 5 anos. Não, eu só vou aceitar Jesus quando meu marido for. Eu só vou aceitar Jesus quando a minha esposa for. Eu só vou aceitar Jesus se o pastor vier na minha casa. Eu só vou aceitar Jesus quando ele tocar no meu coração. Eu só vou aceitar Jesus quando eu parar de fumar o cigarro. Eu só vou aceitar Jesus depois que eu parar de usar drogas. Eu só vou aceitar Jesus depois que eu casar, porque eu não dou conta de ficar sem mulher. Eu só vou aceitar Jesus. Olha, você vai para o Beleléu com esse pensamento. Você tem que aceitar Jesus, é hoje, é agora. Uma certa feita eu falei isso para algumas pessoas, e alguém até falou assim: mas aí cadê o papel do pastor? Cadê o papel do crente? Nem pastor, nem crente e nem ninguém é o intermediador entre Deus e os homens. O véu do templo foi rasgado. Hoje qualquer pessoa tem acesso direto a Deus. Seja qual for o teu problema, seja qual for o teu pecado, seja qual for a situação que você está passando, você pode orar no seu quarto, você pode orar na sala, pode orar na cozinha, pode orar na igreja, você pode orar até no banheiro.